Antes da gente entrar nos próximos conceitos, que são extremamente importantes para você entender realmente esses fundamentos de análise de dados, são conceitos de BI, BA, ciência de dados e por aí vai. Eu preciso que você entenda o poder transformacional dos dados. Nada melhor do que entender o poder transformacional dos dados que entendendo a sua magnitude, ou seja, quero trazer alguns dados aqui para vocês sobre dados. O primeiro que eu quero trazer para vocês aqui é este. Temos aí mais de 8,5 bilhões de buscas diárias no Google. Cara, olha que doido isso, é como se a gente tivesse pelo menos todo mundo do planeta fazendo uma pesquisa por dia no Google. E é coisa que a gente sabe que tem gente que não faz, tem gente que faz mais, mas olha o volume dessa brincadeira. Outro dado que eu gosto aqui bastante, que em 2022, segundo a IBM, cada pessoa gerou 1,7 megabytes por segundo. É como se a cada segundo todo mundo tivesse tirando uma foto. Óbvio. A gente está falando de valores médios. Mas olha a magnitude disso. Olha o quanto os dados eles já estão presentes nos nossos ecossistemas sem a gente saber. Outra coisa muito interessante. Por volta de 95% das empresas citam como um problema gerenciar dados. Isso é uma coisa muito séria, porque realmente a gente tem grandes volumes de dados em diversos sistemas, diversas operações, diversas relações e que tramitam pela empresa sem você ter realmente uma governança sobre tudo isso. Então, quem é dono do quê? Quem pode mandar o quê para quem, acaba sendo algo complexo. E não precisa ir muito longe. Quem que é dono de uma tabela ou responsável por atualizar os dados de outros? São perguntas extremamente pertinentes que as empresas cada vez mais vão ter que lidar. Outro dado interessante aqui serve para quebrar um paradigma na cabeça das pessoas quando elas acham que dados são só planilhas e coisas do tipo. Cerca de 80 a 90% dos dados gerados hoje não são estruturados. Ou seja, somente 20 ou até menos 10% dos dados são planilhinhas, arquivos que você fica enviando entre um sistema e outro, tudo mais. O resto são dados que a gente gera, seja em redes sociais, ou mandando foto, ou registrando, ou até usando algumas máquinas e coisas do tipo, e esses dados vão sendo computados e armazenados e estão sempre sobre várias camadas ali escondidos onde as pessoas realmente não conseguem ver. Então, o mais legal é que se só com 10 a 20% a gente já está tendo essa transformação gigante no mercado, imagina quando a gente começar a estruturar todo esse outro bloco e começar a trazer e ter mais insight, mais valor, mais coisa, mais possibilidade para a gente gerar com cada vez mais, né? 10, 20, 30 e aí aumentando essa quantidade de dados estruturados para fazer análise e minerar insight em cima dele. Tem um outro dado muito bacana também, até trouxe esse número aqui, quis trazer por extenso, que é que a geração de dados ultrapassará até 2025 180 zettabytes. E para trazer o que é um zettabyte, para você entender a magnitude disso, é esse número gigante na tela aqui, que é o 10 elevado a 21. Olha que coisa insana de se pensar. Antes a gente tinha máquinas gigantes dentro de uma sala que armazenavam 1 megabyte. A gente vai gerar mais de 180 zettabytes até 2025. Realmente era difícil de acreditar se a gente olhasse lá atrás para hoje. E para fechar esses dados mais bizarros, hoje levariam aproximadamente 181 milhões de anos para uma pessoa fazer download de todos os dados da internet. Ou seja, acho que é impossível, né? E para você que quer migrar de área muitas vezes e está usando os dados não só para melhorar onde você está, mas também às vezes olhando alguma outra posição e almejando alguma coisa diferente, saiba que publicações de vagas para profissional do mundo dos dados atingiram em 2020 cerca de 2,7 milhões. Óbvio, não é só para analista, cientista, engenheiro, arquiteto, tem também o analista de alguma coisa que usa dados, mas olha o tamanho desse mercado. E é por isso que mesmo que a gente forme, a gente lá nos nossos cursos formando vários analistas ali, capacitando em Power BI, trazendo todas essas outras habilidades para esses profissionais, mesmo a gente formando muita gente e outros profissionais do mercado também, não tem gente suficiente para suprir a demanda que o mundo precisa. Por quê? Porque existe uma escalada de dados que nós veremos a seguir. E para você que nunca viu nada sobre transformação digital, saiba que vivemos em tempos exponenciais. Aqui é um gráfico bastante conhecido para quem já estudou o tema, mas só trazendo para vocês também terem essa visão, que é o quantos anos alguma inovação demorou para atingir 50 milhões de usuários. Temos aqui primeiro o avião, foram 68 anos para atingir 50 milhões de usuários. Temos o carro, foi 62, o telefone
foi 50, e assim a gente vai subindo até computador 14, smartphone 12, YouTube 4 anos, Twitter 2 anos, para atingir 50 milhões de usuários, e o Pokémon GO, que foi aquela febre que todo mundo sabe que atingiu em 19 dias. Eu tenho certeza que muitas coisas já passaram isso, essa marca do Pokémon GO. Vídeo próprio ChatGPT, que se não me engano na primeira semana já estava com mais de 10 milhões e foi um negócio meio escalado também. Eu não tenho os dados aqui na mão, mas eu tenho certeza que foi algo também muito robusto, muito grande, mesmo sendo uma tecnologia extremamente nova e que só a galera mais early adopter que no começo usa. Então olha o poder da disseminação que nós vivemos nos dias de hoje. E lembra naquela aula que eu falei que eu não gosto muito da frase de dados são o novo petróleo? Então, tá aqui. Eu sei que essa expressão ela vem sendo citada por muitos executivos há muitos anos e ela faz sentido, se você for pensar. Porque assim como o petróleo, se os dados eles forem refinados e passarem por aquelas camadas de transformação igual a gente viu, eles chegam no produto final, que são as ações, e no petróleo é o caso da gasolina, o caso dos derivados de petróleo, que acabam permeando nossas indústrias e nossa realidade. Ou seja, se eles não forem refinados, ambos, isso não tem um valor tão grande nisso. E nessa analogia faz todo sentido. Essa frase foi do Clive Hamby, como vocês podem ver aqui, foi cunhada acho que em meados de 2006, se eu não me engano, e ela é uma frase muito boa, mas é uma frase que na minha opinião não reflete mais a realidade do mundo de hoje. Na minha opinião, a frase que melhor reflete a realidade do mundo de hoje é o Data is the new soil, e não data is the new oil. Em português, dados são o novo solo. Ela é uma frase de um jornalista chamado David McCandless. Ele é um cara muito massa, tem um TED Talk, tem um site que ele faz só sobre DataVis, uns DataVis diferentão lá também. E o porquê que eu gosto tanto dessa frase ao invés de usar a frase do data is the new oil, dados são o novo petróleo? Porque pensa o trabalho que dá para você montar uma refinaria. Antigamente, realmente, você precisaria ter uma refinaria em equipamentos e conhecimentos tecnológicos para que você pudesse extrair valor de dados. Eu concordo, era muito mais moroso, muito mais difícil, engessado e não era nada acessível. Agora, nos dias de hoje, onde você tem ali informação, você está assistindo um baita de um curso aqui no YouTube comigo, tem também nossas formações dentro da nossa plataforma exclusiva, que você pode se desenvolver ainda mais e alavancar ainda mais a sua carreira e suas habilidades. E tudo isso por valores muito pequenos ou até de graça, como você está tendo aqui no YouTube. Você não precisa de uma refinaria para poder aprender e aplicar. Você pega uma licença gratuita de ferramentas ou ferramentas open source e com esse conhecimento que eu estou te passando e conhecimentos que você pode adquirir com a gente na plataforma, e você consegue fazer muita coisa e ganhar já muito dinheiro. Então por isso os dados são o novo solo. Você pode ter uma plantinha no seu apartamento, na sua varanda, e você colocar uma sementinha ali, regar e vai crescer algo. Não precisa ter uma refinaria para você extrair aquilo. Então você com muito pouco, você consegue extrair muito valor já hoje. Por isso que eu acho que os dados são o novo petróleo não faz tanto mais sentido, apesar de ter feito muito. E os dados são o novo solo fazem muito mais. E para vocês entenderem como que essa escalada de dados acontece dentro das empresas, como a gente consegue gerar muito mais valor, muito mais rápido, eu construí um diagrama que vai ajudar vocês a terem essa visão. E basicamente ele começa aqui nessa parte de muitos dados, bem aqui em cima. Esses muitos dados a gente já tem hoje. As empresas já têm dados de tudo quanto é lugar, de RP, de CRM, dados de log, dados de acesso. É muita coisa mesmo que as empresas já têm hoje que estão ali parados ou armazenados em bancos transacionais e que não são usados para nenhum tipo de análise. Então, tendo esses muitos dados, o que a gente já pode fazer? Analisá-los e tirar muitos insights. Esses muitos insights, eles vão gerar o que pra gente? Melhorias e auditorias de processo, ou seja, a gente vai começar a ficar mais afiado, mais robusto ali no dia a dia. E essas melhorias, elas abrem margem para quê? Já que a gente está padronizando, tudo bonitinho, digitalização e automação desses processos. E essa digitalização e automação vão gerar para a gente aumento da competitividade, o que vai acabar possibilitando para a gente um maior controle, e esse maior controle dessas situações gera uma melhora na experiência do cliente, reflete isso na experiência do cliente. Quem acha que processo interno não reflete em experiência externa do cliente, está totalmente errado. Na verdade, é uma das coisas que inclusive mais reflete, porque você fica mais ágil, atende melhor, você fica mais barato, você consegue realmente passar para o cliente tudo aquilo que ele quer, que é menos dor de cabeça, mais dinheiro no bolso dele e ser melhor atendido. E aí isso gera uma espécie de cliente-centrismo, né? Quando você vem aqui, você tem uma espécie aqui de cliente-centrismo. E aí a gente olhando mais para o cliente, a gente acaba tendo o quê? De toda essa melhor experiência de cliente, dessa automação, de tudo isso que vem carregando. Eu passo a ter mais dados. Mais dados geram mais insights.
Entende que é um ciclo e é uma escalada que meio que não termina. Pode ser que algum dia a gente bata num teto, mas eu duvido. Eu acho que a gente vai escalar a quantidade de dados até o momento onde esses zettabytes que a gente está falando seja algo como a gente pensar na época, na década de 80 ou 70, que os computadores eram gigantes. Mas enfim, isso é conversa para um outro momento. Eu quero trazer um case aqui que é muito bacana e muito famoso, quem já mexe com dados ou já estudou a parte de dados, análise de dados, ciências de dados, que é o tal do detector de grávidas. Eu pelo menos chamo de detector de grávidas, que é um case da Target, que é uma varejista americana muito famosa. E qual que é o case? A equipe de analytics dessa Target, dessa empresa estadunidense, ela notou que havia um padrão de consumo durante a gravidez de mulheres, como, por exemplo, compras de loções, essências, roupinhas, mamadeira e outros itens que só uma mulher grávida compraria. Até poderia alguém comprar para dar de presente, mas a maioria dos casos seria uma mulher que estaria esperando uma criança. Pensando nisso, a equipe da Target, de estatísticos e de analistas, eles fizeram uma cesta de 25 produtos que as mulheres grávidas mais costumavam comprar. Dessa forma, era possível estimar por base nas compras desses produtos, se a mulher estava grávida numa porcentagem de 0 a 100%. E não só isso, mas também o estágio da gravidez da mulher. Está com 36? Tá com 10, tá com 15, quantas semanas a mulher estava grávida já. E com essa informação em mãos, a Target enviava às potenciais mamães cupons de desconto já personalizadas de acordo com o estágio da gravidez que elas achavam que essa cliente já estaria. Então, ela já tá com, sei lá, 36 semanas, então deixa eu enviar um creme anti-estria para ela passar na barriga à noite. Ela ainda tá com 10, 12 semanas, deixa eu enviar um body, ou às vezes remédio para enjoo, sei lá. Então ela enviava o produto que a pessoa estava precisando. E aí, obviamente, a pessoa comprava, não comprava, e com isso eles foram refinando esse algoritmo de recomendação e ficando cada vez mais inteligentes. E tudo ia muito bem até que um dia um homem enfurecido entra em uma das lojas da Target e fala: parem de enviar cupons de produtos de gravidez para minha filha, que ela é somente uma adolescente. A Target foi lá, se desculpou, falou: não, pelo amor de Deus, desculpa, tal, vamos devolver aqui, não vai ter mais erro, desculpa, a gente não vai mais fazer esse envio. E aí os boatos sobre esse case é que depois o pai volta à loja e pede desculpa falando: eu realmente não sabia de algumas coisas que estavam acontecendo na minha casa, peço desculpas pelo que eu falei ou pelo que eu trouxe aqui pra vocês. Então ela realmente estava grávida. Por isso, detector de grávidas. Depois desse incidente, a Target começou a misturar: deixa eu mandar um cupom de sabonete e um cupom da gravidez, deixa eu mandar um cupom de carvão e um cupom da gravidez. Por quê? Para tentar dar uma mascarada ali que eles estavam tentando enviar alguma coisa para essa pessoa. Mas mesmo assim não deu muito certo e teve alguns probleminhas lá depois. Só que a gente vê que isso é usado até hoje, não só pela Target. Tenho certeza que você já foi na farmácia, deu o seu CPF lá para poder fazer uma compra, poder ter algum desconto. E aí saiu aquela notinha lá com vários códigos. Você tem desconto em tal produto, tal produto, tal produto. Nossa, esse produto tá com desconto, eu uso ele. Será que foi aleatoriamente isso? Realmente você acha isso? Você realmente acha que você dá o seu CPF vai te dar desconto? Por quê? Porque eles estão centralizando informações sobre você, que essa informação vai ser útil para eles poderem vender mais para vocês. E eu nem vou entrar num ponto aqui, mas talvez, quem sabe, fazer um conluio aí com os planos de saúde. Será que isso pode rolar? Será que seu plano vai ficar mais caro caso você tome um remédio com maior recorrência? Não sei. Tudo isso precisa ser conversado, mas você já precisa ter consciência e entender que isso acontece no seu dia a dia. Agora que você entendeu, então, que loucura que é essa que a gente já vive hoje, eu quero reforçar que você realmente já vive em outro tempo que você acha que você vive. Você não está mais naquele tempo industrial, você já vive na Revolução 4.0. Temos hoje tecnologias que há 20 anos, 10 anos, 5 anos, até 1 ano, eram totalmente inimagináveis. Imaginaria que você ia perguntar um negócio pro computador e ele ia te responder? Eu não estou falando do Akinator, quem lembra aí do Akinator, não era isso, tô falando do ChatGPT mesmo. Você imaginaria que estava chegando nesse nível? Você imaginaria que você digitaria um prompt e de repente sairia uma imagem do outro lado? Às uma imagem que, o cara muito bom de design que teria que estar fazendo aquilo. Hoje a gente já tem vídeo, se você for pegando, cara, é uma coisa muito louca. Então, a gente já vive nesse mundo super acelerado e disruptivo e a gente está dobrando o nosso conhecimento numa velocidade muito grande. E o ponto é que dessas todas as tecnologias que você está vendo ao redor desse círculo, perceba que Data Analytics estão como capacidade core. Por quê? Porque todas as tecnologias que você vê nesse diagrama, todas elas são respaldadas pelo quê? Nada mais, nada menos do que dados. Entendido a sua importância e o seu momento que você vive nessa revolução, bora agora para um conteúdo mais técnico e específico da área.